Olá, Eliane. Olá, Juliana. Como vocês estão? Oi, Lucas, aqui tudo em paz, tudo bem. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. Que legal, obrigado. Eu quero agradecer vocês, a Color Mix, por participar aqui da nossa feira Ingredientes Cosméticos. E vamos lá, vamos ver o que vocês prepararam. Vocês têm muitas representadas, como a Eliane já me contou, mas a gente está ansioso aí para ver quais são as novidades que vocês trouxeram hoje. Hoje, né, a gente escolheu falar sobre o filtro solar, sobre essa questão de proteção, cuidados com a pele, que anda bastante em alta aí no momento que todos nós estamos, né, vivendo. E a ideia é essa, trazer inovação, trazer ideias diferenciadas aí para o pessoal poder formular com mais recursos, acho que isso. Então, a gente escolheu para estar conversando hoje, né, com você e com todas as pessoas que te seguem, estão dentro desse evento, né? E a pergunta, né, que a gente se faz é a importância da proteção, né? Então, quando o assunto é proteção, a solução é ativos inovadores e sustentáveis. Foi isso que a gente escolheu trazer para vocês. Uma das questões que a gente não pode deixar de considerar, e que está sendo ouvida, eu sei, muitas vezes aí no momento, né, é essa questão do impacto e as mudanças de hábitos, né, pós o Covid-19. Então, a gente reuniu aqui algumas questões que são relevantes para que a gente pense na hora de um novo projeto ou de formular e entregar uma solução bacana aí para o mercado, né? Então, saúde e proteção está super em alta. Atrelado a isso, a gente tem também uma preocupação com o consumo essencial, como que se as pessoas tivessem acordado e despertadas um pouco dessa questão do uso assertivo das coisas, né? Porque está atrelado também com a questão do meio ambiente, da sustentabilidade e da nossa responsabilidade social e ambiental, que, de certa forma, uma pandemia faz a gente refletir sobre como estamos todos ligados. Então, do hábito de cada um resulta também, né, na consequência para muitas pessoas. A pele, né, Lucas, está no centro das atenções nesse momento, não só das mãos, mas a pele como esse órgão principal de defesa. E aí a gente começou a se fazer algumas perguntas, porque no início era só assim, antisséptico, 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 e aí a gente para um pouco para pensar, que a gente já assistiu esse filme, da importância da gente pensar nessa tríade aí. Segurança, eficácia e a microbiota da pele, ou seja, tudo isso está acontecendo em cima desse cenário, e aí mata tudo? Mata mais ou menos, né? Eu já escutei algumas pessoas falando até em mudanças nas normas regulatórias sobre isso. Eu acho que tudo isso é muito novo, mas acho que vale a pena a gente pensar. O autocuidado está muito em alta, né? Então a gente percebe aí, e acho que também é muito relevante a gente pensar, quem está pensando em novos projetos nesse momento, no investimento de conteúdos, né? Não só produtos, mas o que a gente pode informar, o que a gente pode trazer de qualidade, né, até educativa, eu diria, para que as pessoas possam se cuidar. E uma outra questão, porque a gente pensa em saúde, é assim, isso é bom para mim, né? Ou seja, esse cosmético foi feito para mim? Eu acho que essas são as questões principais que a gente deve refletir para projetos novos. Traduzindo aquele inicinho lá, né, sobre consumo essencial, a gente pensa em duas coisas, em matéria-prima multifuncional, ou seja, eu ter lá no meu estoque alguma matéria-prima que eu possa utilizá-la para mais do que um claim, para mais do que um apelo e uma funcionalidade. E, claro, isso tem que estar linkado com proteção, com promoção de saúde e bem-estar, porque a gente também sabe que a Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é só não ter doenças, mas na verdade, a gente estar bem. E o outro ponto de vista importante é a gente pensar em um produto que tenha multibenefícios. Então, eu ter também agregado aí de uma forma inteligente, sem ter aquelas formulações com um número absurdos de componentes, né, mas que tragam multibenefícios para as pessoas que estão com muito mais tempo de observarem aquilo que literalmente lhe faz bem. Na questão de responsabilidade social e ambiental, né, isso já vinha crescendo, isso não é uma tendência, isso é sobrevivência, né? Ou seja, nosso planetinha precisa cada vez mais que a gente compreenda isso. E uma das formas da gente poder fazer isso é produzindo cosméticos que tragam aí dentro do seu DNA, da sua composição, esse propósito, essa filosofia. A gente começa a falar de tudo isso e é o que nos remete, né? Nos remete a produtos mais naturais,
naturais, a produtos sustentáveis. E aí a gente que trabalha no P&D, como o Lucas, como a Juliana, a gente já começa a pensar como é que a gente coloca essa natureza num pote. Não é assim tão simples, né? Ir lá, pegar uma folhinha, ou pegar uma raiz ou alguma coisa e guardar lá, como talvez as nossas bisavós faziam. Para isso, a gente encara hoje desafios de sensorial e de embalagem, principalmente. Então, esse produto é literalmente sustentável? Não são todas as embalagens que são permitidas. Qual a embalagem? Porque isso reflete no quê? Na reologia desse produto. A hora que eu sei que embalagem esse produto vai estar inserido, a gente pensa na solução reológica. E precisamos pensar se esse processo é sustentável. Hoje a gente tem ONGs que reciclam embalagens de cosmética porque é um produto que gera, né, resíduo, então a gente tem que começar a pensar sobre isso também. O que o P&D tem a ver com isso? Tem, né? Porque a gente está lá no início do processo e a gente precisa prever toda essa cadeia que vem desenhada depois. Bom, trazendo ainda para essa questão dos hábitos atuais, a natureza, ou seja, aquilo que representa principalmente frutas, né, legumes, vegetais, significam, né, tem uma simbologia na cabeça das pessoas que isso faz bem para a saúde. E aí essa empresa Ecovia Inteligência fez uma pesquisa sobre essa relação entre aumento de imunidade e o consumo de produtos naturais. E a gente vê que tem uma relação, sim, não só na alimentação. Até porque essas filosofias que a gente vê se desenhando, elas são interligadas, né? Aquilo que eu como é aquilo que eu passo muitas vezes, é aquilo que eu recomendo para outras pessoas. E aí a gente volta, então, de onde viriam essas matérias-primas que a gente poderia estar usando, que caberiam nesse potinho aí da natureza? Bom, elas podem vir de origem vegetal ou mineral, são as duas grandes fontes. Por quê? Animal, a gente sabe que está bem complicado, embora seja mais mimética, né? A mais parecida com a nossa realidade, porque somos animais, mas por conta, né, de todo esse movimento vegano e de defesa mesmo aos animais, essa é uma possibilidade que está fora da brincadeira. Quando a gente pensa aqui em Color Mix, vamos trazer agora o que a gente pode pôr dentro do potinho, que a Color Mix pode estar dando uma ajuda e pensando em filtro solar, que é o nosso propósito hoje. A gente tem uma matéria-prima, que é o Apalite, que é um booster, né, para substituir dióxido de titânio, uma opção de filtro físico, né, e que a gente descobriu aqui no Brasil, né, Juliana, que ele não é só um substituto de dióxido de titânio, porque ele tem cobertura de banda UVA também, que é bem considerada. Na verdade, esse produto, quando lançado, foi lançado pensando-se em filtros híbridos, na verdade, onde você precisaria melhorar, principalmente para FPS mais altos, que você tem uma carga lipofílica alta. Então, você inserir, né, um pouco de filtro físico acaba trazendo esse benefício de sensorial. Só que, quando a gente pensa nessa substituição de tirar o dióxido de titânio e introduzir o Apalite, a gente está ganhando aí também um acréscimo na cobertura UVA, o que é bem interessante se a gente pensar num produto verde, que é o que a gente vai falar depois, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma outra opção dentro da Color Mix, que é um umectante, né? Ou seja, ele faz o papel de umectante, mas também é booster de conservante. E o Apalite, que tem cobertura UVA e UVB, além de fazer, né, o papel de um ativo de proteção solar, ele também promove a disponibilização de cálcio para a pele, que é uma coisa bem legal que a gente vai falar daqui a pouco. E aí a gente vê, né, naquela brincadeira de matéria-prima e produto acabado, a gente vê cada vez mais crescendo no mercado, isso é um produto brasileiro, né, de uso profissional, que está apresentando aqui um multiprotetor matificante, né, ou seja, ele traz o escudo antipoluição, ele tem proteção urbana, digital, computadores, então, cada vez mais a gente vê esses claims reunidos de forma sinérgica para potencializar a ação do produto. Eu queria que a Juliana falasse um pouquinho, que ela lida bastante com essas matérias-primas. Bom, nós acabamos de falar de todos os desafios de formulação que envolve a busca por um produto mais natural, né? Tanto com a reologia, com a compatibilização de fases, com a conservação, tipo de embalagem. Na confecção desse tipo de protetor, a gente considerou, além dessa nova tecnologia do Apalite, que tem essa possibilidade de confeccionar um produto sem o efeito Blue Light do dióxido de titânio, já é um avanço em relação a isso. A gente continua tendo o claim da matéria-prima natural, sem esse tipo de problema.
Usamos também um emulsionante líquido que nos possibilitou fazer um processo de emulsão a frio. Isso eliminou totalmente o problema de compatibilização de fase, além de ser natural. Ele também oferece a possibilidade de boa espalhabilidade, ele tem um toque muito bom. Os reológicos que a gente utilizou foram 2 em específicos. Um para suspensão, né? Ele tem principalmente a parte de estabilização de partículas e foi essencial para a inclusão desse protetor, já que a gente colocou uma carga bem alta de booster para garantir altos níveis de proteção solar e também uma goma xantana natural. Né? Nós temos a Cosmoderm X34, é transparente e tem também ação de suspensão. Fora isso, ainda no portfólio, a gente também tem opções de quelante, conservante. Esse que a gente utilizou é um blend de levolinato de sódio com potássio de sorbato. Temos micas, temos o umectante, usamos o propanediol tanto para umectar o produto, quanto para dar os claims de booster de conservação, solubilização e também sensorial. Também temos ácidos hialurônicos de diferentes tipos de peso molecular, vitamina C estabilizadas e vitamina E com um claim natural e não transgênico. Né? Nessa combinação, a gente conseguiu fazer um filtro com todas essas características e manter todas as tendências que a gente já conversou. Então, aqui a gente deixa, né, com os ink names, com as especificações mais técnicas. Pegando aqui um exemplo, esse do mercado brasileiro é com titânio, né, mas tem todo esse apelo vegano, ele é lançado, acho que começo desse ano, final do ano passado, de uma empresa lá de Santa Catarina, que tem sempre esse olhar, né, de proteção solar, não só, mas para maquiagem, eles são muito naturebas, assim. E aí aqui a gente descreve, né, quem são os reológicos, né, o Optigel, a combinação desse Optigel CK, tanto ele como o Cosmoderm X34, que são certificados, então, quem está também necessitando de certificação de produto, e dessa combinação entre mineral e vegetal, a gente conseguiu um sensorial muito especial, muito agradável, né? A gente tem 2 opções aí utilizadas nos filtros solares que a gente veio testando, né, Juliana, do 30, 40, 50, foi um progresso aí ao longo, né, do começo desse ano, principalmente, até agora. Também que vale ressaltar que a gente fez testes, né, testes de FPS. De performance para garantir, e ainda estamos fazendo com as novas versões, né? Cada matéria-prima que a gente acredita que vale a pena, a gente acrescenta e realiza novos testes. Então, o nosso objetivo é chegar num filtro totalmente físico de FPS 50. E a gente teve esse desafio porque no ano passado, né, na InCosmetic, que teve no final do ano passado, a gente acabou ganhando o prêmio de melhor formulação, de inovação, tal, com FPS 30. E aí, algumas pessoas, naquele momento, era trazer para o mercado uma opção, olha, dá para fazer um 30 com sensorial bacana e tal. E aí, muitas pessoas, muitas empresas acabaram nos questionando, dá para ser totalmente verde? Esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio dá para aumentar o FPS, né? Então, a gente tinha um 30, aí a gente chegou num 40 e a gente está tornando cada vez mais essa formulação mais clean, mais limpa, né, com menos componentes, porque também isso é uma necessidade que o mercado vem pedindo e um desafio. Então, a gente tem todas essas categorias aí mencionadas. Essa questão, né, de ser sustentável, ela vem batendo, independente se o produto é vegano, orgânico, enfim, né? Essa questão da sustentabilidade é super essencial. Então, conseguir fazer um filtro a frio, com FPS 50, todo físico, é realmente uma inovação. Para quem está em bancada sabe disso, né? E com sensorial bom, de espalhabilidade, e para nós também muito importante na Color Mix, a gente consegue atender a diversidade brasileira, que segundo alguns aí tem mais de 100 tons de tipos de cor de pele. E a gente sabe que as peles morenas é um problema sério, a gente está trabalhando com dióxido de titânio. Então, você trazendo uma palete para essa formulação facilita bastante isso, né? Então, pensando aí em multifuncionalidade, né? A gente já falou um pouco que o Apalite, além de, né, substituir
o dióxido de titânio, ele também repõe cálcio na pele, e aí isso é importantíssimo, principalmente para as mulheres acima dos 35 anos, porque a gente sabe que o cálcio é um sinalizador de superfície, né? Ou seja, a partir dessa faixa etária, a gente começa a ter uma diminuição de disponibilidade de cálcio na pele, na epiderme. E aí, lá na junção derme-epiderme, que precisa dar o start para a renovação celular, se a minha taxa de cálcio está menor, essa renovação celular fica mais lenta. Então, a gente pode dizer que o Apalite, sim, tem uma ação anti-sinais de renovação celular, ou seja, de rejuvenescimento. A gente traz também a opção de ter corantes vegetais naturais, que são feitos a partir de plantas e tal, onde ele traz, além de uma coloração que a gente deseja para o produto, a gente fez recentemente, né, Juliana, uma linha tipo para corpo, para praia, que tinha que ter cor de bronze. E aí a gente usou um próprio booster, que é um blend de plantas que tem ação de FPS, e dá uma tonalização de cor de caramelo, de uma cor... E aí a gente pode adicionar mais corantes vegetais, o que deixa esse produto bem versátil, assim, em termos de demanda. O propanediol, que a gente já falou, que além de umectante, ele é booster de conservante. E aí vamos dizer que a gente queira fazer um filtro solar para acneicos, né? Ou seja, esse filtro é físico, com baixíssima carga oleosa, é só trocar o conservante e trazer para essa brincadeira. Eu citei aqui o Cosmoderm Magnolia Extract 98, mas a gente tem vários blends que ele está inserido. Esse é porque o ink name dele é o nome da planta mesmo, né? Além de fazer a função conservante, ele também tem uma ação muito bacana para controle, né, de micro-organismos causadores de acne. Ele também é indicado para cárie, né, para higiene oral, que é um outro assunto que um dia a gente vai falar aqui. Mas só de você trazer esse conservante, tem uma marca alemã bem famosa aí que lançou uma linha inteira de produtos para acne usando, apoiado em cima do Magnolia. E uma outra opção seria a gente ter hidrolato, por exemplo, numa formulação. Então, eu não quero botar fragrância, não quero colocar alguma coisa que seja de possibilidade de alergenicidade a esse produto. A presença do hidrolato pode ter uma ação antimicrobiana e pode trazer uma certa perfumação, né? Vai depender do projeto, enfim. E uma das coisas que a gente comentou, né, que esse produto precisa ser mais do que proteção solar. Então, a gente, na Color Mix, a gente gosta muito e apoia muito, né, esses ativos que nos ajudam com a função de barreira, de manter a integridade da barreira cutânea. E aí a gente tem algumas opções da linha de Neosomes, né, que é o Neoneg, que ele traz, né, na sua composição um só ativo que tem fitoceramidas, tem um precursor de ácido hialurônico, tem extrato de leveduras e PCA-NA, né, um fator natural de hidratação. Então, você adiciona uma matéria-prima, né, um princípio ativo, e você ganha, né, uma integridade sinérgica muito interessante para a barreira. Uma outra opção seria o Neoglucan, e a gente sabe dos benefícios do beta-glucan. Esse tem beta-glucan e magnólia. Então, além da função de hidratação e de barreira do beta-glucan, eu tenho a magnólia que traz uma ação anti-inflamatória para esse produto, que evita a formação de radicais livres. A gente tem uma opção em Neosomes também, que são ativos vetorizados, com ácido hialurônico em 3 pesos moleculares, então a gente chama de 3D. Você tem um ativo que você consegue trazer um pequeno, um médio e um intermediário, vamos dizer assim. Da linha Aquajuve, se você não quer os 3 em 1, a gente tem o ácido hialurônico em 4 pesos moleculares diferenciados, incluindo aí, inclusive, uma opção lipofílica, que daria para fazer produtos para boca de proteção, né? Ou seja, Mulip, alguma coisa assim. Nesse momento de pandemia, né, resgatar que a nossa demanda por produtos para cuidados de lábio aumentou exponencialmente. Exponencialmente. Eu acho que tem sido a nossa maior demanda ultimamente, né, Juliana? Acho que bases tonalizantes com proteção de luz azul e lip, e a gente tem uma versão de ácido hialurônico lipofílico. Então, assim, dá para fazer esses óleos famosos, ou em lip, ou na versão que você quiser. Na verdade, se for uma emulsão, dá para pôr as duas, né? Dá para pôr tanto na versão hidrofílica como lipofílica. Então, essa linha Aquajuve a gente está apostando bastante nela. O Evermilde PGA é o ácido poliglutâmico e é muito interessante, né? É um fator natural de hidratação
A gente tem uma pesquisa que diz que dentre os fatores naturais de hidratação de uma pele jovem, a gente tem uma concentração maior do ácido glutâmico. Então, essa empresa que a gente representa aqui, a Sinolaio, fez como um ácido hialurônico, né? Fez uma molécula, um póli, né? Foi juntando vários aminoácidos do ácido glutâmico, e aí, em todo o estudo que eles fizeram, que diz que a presença significativa desse aminoácido, né? Disponibilizado em maior concentração, numa pele já não tão jovem, ajuda a harmonizar a participação dos outros fatores naturais de hidratação. E a gente tem também a opção, né, de leites e óleos vegetais em pó, que é uma opção diferenciada, que dá para fazer produto sólido, enfim. Tem algumas opções aqui. Os leites vegetais que seriam, você pega, né, dessa planta, as propriedades hidrofílicas, e a gente tem na versão de amêndoa, arroz, aveia, castanha de caju, castanha do Pará e coco. E a gente tem os óleos vegetais em pó, na versão de coco, copaíba, oliva e semente de uva. Então, dá para brincar bastante, né? Coco, por exemplo, continua ainda em alta, e o bacana é que a matéria-prima tem um aroma de planta, né, de coco, muito agradável, muito interessante você ter na formulação, e além do benefício fitoterápico da planta, enfim, a gente tem aí uma ajuda, né, para o consumidor final lá, que gosta dessa matéria-prima e de saber que ela está em participação integral, né, ou seja, a hidro e a lipo. É bem interessante. Uma coisa antes da Juliana falar que eu queria trazer para a gente pensar, é que como o Apalite, ele é um booster de FPS, ele não é considerado, ele não está listado na relação de matérias-primas com ação de filtro solar, nem na Europa, nem aqui no Mercosul, nem nos Estados Unidos. Na hora de você fazer, né, a produção de um filtro solar que tenha o Apalite, eu não preciso fazer o teste de dosificação dele, doseamento. Né? Então, a gente, na verdade, nessa formulação, a gente tem um filtro solar, que é o óxido de zinco. Então, isso traz também uma economia, né, no processo, né, e na continuidade dele. A maior dificuldade de todas foi compatibilizar sensorial com uma carga alta de Apalite. O Apalite, ele é um pó, ele tem por si só uma característica mais seca. A ideia era tornar o filtro, né, também uma experiência para o consumidor, né, agradável ao toque, que não fosse muito difícil de espalhar, até por questões de rendimento. Então, nessa versão, é a nossa última, depois de muitas, nós estabelecemos essa quantidade de carga oleosa para deixar o melhor sensorial possível até o presente momento. Fora isso, uma vez que o processo é frio, ele é muito mais simples de incorporar, né, até porque o Apalite ele é sensível à temperatura, então é menos uma variável que a gente coloca no sistema. Incluímos os nossos três principais multifuncionais, além do Apalite, que é o conservante, o fosfodérmico, o propanediol, né? O próprio propanediol, que é o nosso umectante, que aumenta a solubilidade, que melhora o sensorial, que ajuda a hidratar a pele. Né? Nosso modificador geológico foi a goma xantana, como eu já tinha falado. Ele ajuda a dar o toque hidratante e garante a espalhabilidade. O nosso estabilizador de partículas foi uma bentonita, né, uma argila, para garantir que as partículas permaneçam em suspensão pela vida útil, né, por toda a shelf life. Nosso antioxidante da formulação, ele é uma vitamina E concentrado, né, que tem a concentração de tocoferol acentuada, justamente para proteger a formulação. Né? Essa é a diferença em relação às outras vitaminas do mercado. E deixa eu tirar uma dúvida. Vocês falaram que vocês já testaram, né? O FPS deu 50 mesmo dessa formulação? Essa a gente está testando agora, Lucas. Ela não voltou. O que a gente fez, só para te ajudar, né, e também para as pessoas, a gente fez uma formulação só com a Apalite, para entender o comportamento dele, né, de absorção e tal. Então, a gente fez um teste para chegar a 50 com o Apalite, nós usamos 22% dele. Né? Aqui ele está com 25%. Então, com 22%,
a gente chegou só o Apalite, sem mais nada. A base é a mesma, mas só o Apalite. A gente chegou no FPS 44.7 e a gente chegou em 11, quase 12, 11.8, 11.9 de UVA. Então, a gente fez né, a gente mandou para teste agora, porque a gente estava, na verdade, com outra composição de emolientes, e aí a gente está tentando cada vez mais deixar mais simples a formulação, né? Então, a gente enxugou bastante aí a carga de diversidade de emolientes, e essa ficou boa, e a gente conseguiu uma estabilidade boa também, que eu acho que é um destaque dessa formulação, o emulsionante, que é o Olivoil PCA. Então, além de líquido, né, eu tenho aí óleo de oliva e PCA. Ou seja, eu tenho um emulsionante que também é multifuncional, que também é emoliente e que também é hidratante, né? E deu uma estabilidade boa. Uma das coisas difíceis, para mim, pelo menos, né, no meu entender, é que você faz um produto físico como esse, nesse teor de FPS, você tem uma certa dificuldade, inclusive, na aplicação para fazer o teste, principalmente em UVA. Se esse produto não correr bem na placa, você tem, às vezes, até mais, né, cobertura do que está saindo, mas a aplicação não está adequada. Então, a gente conseguiu um fluxo bom nesse produto, né? O Optigel CK, que foi o último que a gente substituiu, a gente tem outros reológicos, além dele ser certificado, além dele ser natural, a reologia dele é muito agradável, né? Você consegue fazer, nossa, make-up, né, Juliana? Nem sei, milhares de coisas você consegue, mousses, muitas coisas. Então, a ideia também, né, como a gente não é um fabricante de produto acabado, mas é de trazer sugestões para que os nossos clientes, né, possam pensar de formas diferenciadas também, a gente queria aqui deixar essa formulação também flexível, né, Lucas? Para que, eu quero ter um apelo hidratante, eu quero ter um apelo, sei lá, super antioxidante. Aí tem várias brincadeiras aí que a gente pode estar fazendo e trazer. Agora, não fica nenhum sinal branco na pele. Eu fiquei impressionado com a foto lá que vocês mostraram. Fiquei impressionado. E já quero a amostra, viu? Já vou pedir para vocês mandarem. E deixa eu tirar uma dúvida. A hidroxia, o Apalite, ele é nano? Não, ele não é nano. Ele tem uma estrutura mineral que é aceita na Europa porque está acima da dimensão dos 150 nanômetros, né? Mas ele é um mineral, na verdade, ele só é limpo, né? Obtido da natureza. Eu fui ver o processo lá. E aí eles fazem, por exemplo, com a mesma hidroxiapatita, a Calichem, que é o fabricante lá na Itália, ele tem essa versão, por exemplo, para preenchimentos, né? Com a hidroxiapatita de cálcio, para remineralização de dentes. Então, tem uma versão dele com PCA zinco, que é para desodorante. Então, é uma matéria-prima que eles utilizam em diversas aplicações. É bem interessante, muito inovador, assim, do ponto de vista... E o mais legal, Lucas, que você deixa... tá vendo aqui na quantidade em água e o Apalite, né? Eu coloco água e o pozinho e disperso, ele é muito fácil. Ele é muito fácil de você trabalhar com ele. Não é aquele produto, porque pó deixa a gente assustado, né? Sempre. Quando tem muito pó numa formulação, e se a gente olhar o gráfico do Apalite, não é igual, óbvio, mas ele tem um comportamento parecido com o Tinossor BM. Entendi. Então ele é hidrodispersível, né? Ele cobre, Agora, o sensorial dele é mais suave, não é, né? Não é tão seco, não trava. O BM dá aquela travada. Ele trava. Esse daqui não trava. Ele tem o sensorial realmente é muito bom. A Juliana, que lida com ele todo o tempo, né, que a gente fica brincando com as formulações aqui, sabe disso. O fio, o Cosfaderm Fio, que é a gente indica muito para substituir silicone volátil, né, que é um éster, ele tem um índice de refração muito bom, a gente usa também para finalização de cabelo. Então, a gente acredita que ele ajude também no FPS. Além de ter um sensorial realmente muito fino, muito fino.
serve para produtos de cabelo, serve para produtos de face, é muito interessante. E a gente espera que isso deixe muitas dúvidas, né, na cabeça das pessoas, porque a gente só aprende quando elas surgem, né? E dizer que eu e a Juliana, assim como todo o Departamento de Ciências da Vida, estamos à disposição para recebê-los aí né, nos nossos contatos, que eu vou deixar aqui. Então, esses são os distribuidores envolvidos com esse projeto de proteção solar. Como eu te falei, a gente tem vários, mas esses são os que foram envolvidos. E agradecer a você, principalmente, pelo convite, né? A Juliana, a todo mundo que está aqui. Sem a Juliana, não conseguiria fazer meu trabalho. A Juliana é muito parceira, muito competente. E aí os dados da Color Mix. E esperar que mais pessoas tenham essas ideias de trazer mais proteção aí para os seus clientes de uma forma sustentável, limpa e respeitosa. Obrigado, Eliane. Obrigado, Juliana. Ó, eu já, minha cabeça está borbulhando de ideia aqui já, porque a gente está nessa etapa de passar, a gente já tem um filtro físico com zinco titânio, agora a gente vai passar para a etapa dos 50. E, nossa, agora, obviamente que eu vou testar com o Apalite. Vou fazer uma pergunta agora. Em relação a custo, ele é mais barato? Ele é compatível com o titânio? Como que é em relação ao preço dele? Se você for olhar aqueles titânios melhores, de bom revestimento, ele é um pouquinho mais caro. Mas é o benefício que ele traz, né, Lucas? Você não precisar de outras ingredientes na formulação, e esse apelo do anti-aging, esse apelo de reposição do cálcio. Não deixar o efeito white também, isso eu acho que é o principal, né? Então, foi aqui no Brasil que a gente fez a aplicação do Apalite com esse olhar de filtro físico. Nem o fabricante. Eles levaram essa ideia nossa para a Europa. Então, a gente também é muito feliz de poder ter colaborado e ter acreditado nesse caminho, que por enquanto está dando muito certo e a gente está muito feliz. Queria agradecer, Eliane, você, a Juliana. Ó, muita inovação, tenho certeza que não só eu, mas quem assistir esse vídeo já vai entrar em contato com vocês aí para tentar fazer vários produtos inovadores aí com a Apalite. Acho que é um novo cenário que se abre para o mundo da fotoproteção, né? Eu tenho certeza. E estamos à disposição. Se vocês precisarem, até.